Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isso é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 6 do nosso tempo da Páscoa. Esse sexto domingo praticamente encerra os domingos que nós estamos contando. No próximo domingo, não será o sétimo domingo. Próximo domingo, nós vamos meditar sobre a ascensão de Jesus ao céu. O momento em que Jesus sobe em corpo e alma para o céu. É a festa da ascensão de Jesus. Ascensão é diferente de assunção. Nossa Senhora da Assunção, ela foi levada ao céu. Jesus, ele ascendeu ao céu, ou seja, ele foi sozinho para o céu, porque ele é Deus. Maria não é deusa, então ela foi levada ao céu. Jesus pega a sua mãe no colo e coloca lá no céu. Por isso, as duas festas, da ascensão de Jesus e da assunção de Nossa Senhora. Mas nós vamos meditar isso domingo que vem. Nós estamos hoje no sexto domingo do tempo da Páscoa. E nesse sexto domingo, nós somos convidados a contemplar sobre o amor de Deus. Amor esse
que foi manifestado em Jesus. E como é que nós sabemos que Deus manifestou o seu amor em Jesus? Pelas palavras de Jesus, pelos gestos de Jesus, por Jesus fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, que era libertar o homem de toda a escravidão. E nós vamos compreender isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura tirada lá dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Os versículos estão um pouco confusos, que é versículo 25, 26, depois 34, 35, depois 44, 48. É um recorte do capítulo 10. Mas a cena que se passa nesse capítulo situa-se em Cesareia, que era uma grande cidade da costa da Palestina. E nessa cidade residia Cornélio, que é o personagem dessa primeira leitura, que era um centurião romano, ou seja, era um funcionário de Roma. E de repente Pedro faz uma visita a esse homem. E dentro da casa desse homem, Pedro fala de Jesus. E ao falar de Jesus, acontece algo extraordinário. A leitura diz que a família inteira de Cornélio se converte. Portanto, nós temos aqui a conversão da primeira família pagã ao cristianismo. Gente, pagão era visto pelos judeus como pessoas impuras, como pessoas que não se devia ter contato, porque eram pessoas que não cultuavam o Deus único, o Deus verdadeiro. O fato de encontrar com um pagão na rua já te tornava impuro, e você, para participar do culto, você precisava se purificar. E Pedro faz um gesto aqui quase que libertador. Pedro não só comunica-se com Cornélio, como entra dentro da casa de Cornélio e ali batiza toda a família. A família inteira recebe o sacramento do batismo. Portanto, pela ótica judaica, Pedro estava totalmente impuro. É por isso que nós temos esse texto de hoje, que vem nos dizer que a salvação de Deus, ela é oferecida para aquelas pessoas que aparentemente não merecem. Todos, sem exceção, são convidados a abraçar essa proposta. Após Pedro ser recebido lá na casa de Cornélio, ele faz um belo discurso sobre a pessoa de Jesus. Portanto, é o primeiro contato que aquela família tinha com Jesus. É aquilo que na igreja nós chamamos de querigma, o primeiro anúncio. Para fazer opção por Jesus, eu preciso conhecer. E Pedro faz esse papel. Pedro anuncia Jesus, Pedro anuncia a sua ressurreição. Aliás, esse anúncio de Pedro já é uma ordem de Jesus, quando Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e a todos anunciai o Evangelho. E aí no Evangelho de hoje nós vamos perceber Jesus dizendo: olha, se vocês querem ser meus amigos, então faça o que eu mando. Portanto, aqui Pedro se revela um grande amigo de Jesus. Então, logo no início, Pedro diz que Deus não faz distinção de pessoas. Ele diz que aquele que pratica a justiça é bem visto por Deus. E a confirmação disso é a família inteira batizada. Vamos entender uma coisa, gente. Os primeiros cristãos que vinham do judaísmo, eles achavam que a salvação era um dom que Deus oferecia só para os judeus. Então só judeu seria salvo. E se por acaso alguém que não fosse judeu quisesse participar dessa salvação, o que precisava fazer? Precisava primeiro se converter ao judaísmo,
praticar todas as obras do judaísmo, seguir os mandamentos, ser circuncidado, não comer determinados alimentos, observar aquelas 613 normas, aí sim você podia abraçar essa salvação. Então, o Espírito Santo veio exatamente para mostrar que essa salvação, oferecida por Deus, trazida por Jesus, testemunhada pelos discípulos, ela não é patrimônio de ninguém. A salvação não é monopólio de um grupo de pessoas que se acham mais santas do que as outras. É um dom oferecido por Deus a todos que têm um coração aberto, a todos que se deixam modelar por Deus. Meus irmãos, no dia do nosso batismo, nós dizemos sim a essa salvação. No dia do nosso batismo, nós não, os padrinhos falaram por nós, porque nós éramos muito pequenos. Nós assumimos, os nossos padrinhos disseram por nós: eu aceito ser modelado pela palavra de Deus. Eu aceito os desafios dos filhos e filhas de Deus. Eu aceito ser uma luz para iluminar onde o mundo insiste em manter escuro. Eu aceito ser o sal para dar sabor aos lugares onde as coisas estão insonsas. No dia do nosso batismo, nós falamos sim, mas é preciso renovar esse sim a todo instante, porque senão nós vamos nos perdendo pelo caminho. Aquilo que nós há 20 anos atrás achávamos que era uma grande ofensa contra Deus, hoje nós estamos relativizando. Nós estamos olhando para o pecado hoje como algo que é inofensivo para nós. Portanto, se eu não renovar todos os dias esse compromisso com Deus, daqui a pouquinho eu vou achar que ir à missa não faz mais sentido também. Por isso, nós, enquanto batizados, enquanto filhos de Deus, nós precisamos todos os dias, quando descer da cama, dizer: ó Senhor, me dá a graça de viver, pelo menos hoje, uma vida santa. Pelo menos hoje, viver sem a sombra do pecado me seguindo. E aí sim nós vamos construindo a santidade. Não pode deixar para fazer isso tudo na última semana de vida. Eu preciso ir renovando esse compromisso todos os dias. Senhor, se for hoje o dia do meu encontro, se for hoje o dia de eu deixar esse mundo, faça com que eu deixe esse mundo com uma vida reta, com uma vida santa. Não permita que o pecado venha me atormentar no dia de hoje. É uma oração belíssima que nós podemos fazer toda manhã. Isso é construir santidade. Isso é ir alinhavando os pedaços do céu na minha vida. Pedro entra na casa de Cornélio e faz esse anúncio. E a família inteira começa a entrar nesse processo de mudança de vida. Só que no início da primeira leitura tem algo ali interessante. Cornélio, ele se ajoelha aos pés de Pedro e Pedro fica incomodado com isso. Dizendo: ô Cornélio, eu sou um homem como você. Não precisa de tudo isso. Essa atitude de Pedro nos leva a refletir como é feio, como é ridículo dentro de comunidades pessoas que se acham melhores do que as outras. Talvez porque tem uma condição financeira um pouco melhor, talvez porque tem um estudo um pouco melhor, mas se vê no direito de achar melhor do que o outro. E isso faz com que a harmonia da comunidade ela seja comprometida. Nós não podemos achar que comunidades, paróquias, órgãos, associações seja lugar de buscar status, de buscar uma posição social. Nós que somos convidados a viver em comunidade, nós precisamos ter a obrigação de nos sentirmos homens e mulheres simples, homens e mulheres humildes, instrumentos de Deus, com uma missão única: testemunhar Jesus Cristo.
não buscar privilégios. Depois da segunda leitura, tirada da carta de São João, a carta de São João, faz 3 domingos, eu acho, 3 ou 4, que nós estamos lendo pequenos trechos da carta de São João. Essa carta foi escrita, destinada aos cristãos que viviam lá na Ásia Menor, que estavam sendo afetados por ensinamentos diferentes dos ensinamentos dos discípulos. E eles começaram a negar elementos fundamentais da proposta de Jesus. E isso tudo graças àquele movimento que nós chamamos de gnosticismo. Aliás, ainda tem resquícios desse movimento pela cidade aí. Aqueles homens que ficam todos de branco, com aquelas placas de alumínio espalhadas lá em frente ao Teatro Municipal, alguns lugares. Aquilo ali é resquício do movimento gnóstico. Só que aqui já é o pós-gnosticismo. E no gnosticismo se dizia o seguinte: Jesus da terra, esse homem de carne e osso como nós, ele não pode ter vindo do céu. Esse Jesus do céu, o Cristo, ele entrou no corpo desse Jesus homem no dia do seu batismo. Só que no dia que esse Jesus foi crucificado, esse Jesus do céu, esse Cristo, saiu do corpo desse Jesus homem. Porque Deus não podia sofrer. Essa é a mentalidade do movimento gnóstico. Quer dizer, existem 2 Jesus, o divino e o terreno. Um entrou dentro do outro no dia do batismo e saiu antes de ser pregado na cruz, porque Deus não pode sofrer. E começaram a espalhar isso dentro da comunidade. E aí, tá bom, se existe o Jesus do céu, nós temos compromisso com o Jesus do céu. Esse Jesus da terra, que manda nós amarmos uns aos outros, nós não precisamos. Nós precisamos amar só a Deus. Era o que diziam na comunidade. Por isso, a comunidade estava uma bagunça. Então, precisava definir direitinho. O que é que nós vamos acreditar? Eu acredito que foi nessa época, não, um pouco depois. Essa época, o Evangelho de João foi escrito no ano 80 depois de Cristo. Que foi se alastrando por muitos anos até um concílio que foi feito em Éfeso, que se declarou que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Dentro de Jesus existem 2 naturezas, não é 2 pessoas, é 2 naturezas. Então eles falavam assim, se existe esse Jesus que é só do céu, então nós estamos desobrigados de nos amarmos uns aos outros. Basta amar a Deus. E aí João vem afirmar, não, o amor ao próximo tem de estar no centro da experiência cristã. A essência de Deus é amor. Então, para estar em comunhão com Deus, é preciso se deixar contagiar pelo amor. Deus é amor, afirma João. Portanto, a característica mais marcante de Deus é o amor. Eu dizia de manhã, tem uma pregadora lá em Minas que chama doutora Filó Camilo, e ela diz o seguinte: Deus nos ama porque Ele não sabe fazer outra coisa. Ele só sabe nos amar. Ele vê que nós estamos na vida de pecado e Ele está ali derramando o seu amor. E nós podemos até dar um passo além. Nós podemos sentir esse amor de Deus na nossa vida. A cada batida do nosso coração, nós podemos entender Deus nos dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. É a certeza desse amor que vai nos fazer homens novos. É a certeza desse amor que vai nos restaurar completamente, que vai nos fazer deixar as situações de pecado de lado e abraçando esse amor que não tem fim. O amor de Deus para conosco é infinito, nos ama sempre. Como é que eu vou retribuir esse gesto
tão grandioso de amor que Deus tem para comigo? Com uma vida de pecado? Com uma vida leviana? Com uma vida de corrupção? No dia do meu batismo, eu assumi esse compromisso. Meus irmãos, o batismo não nos torna filhos de Deus. Não se escandalizem com isso. O que nos torna filhos de Deus é a opção que nós vamos fazendo por Deus a cada dia. Até porque os grandes corruptos da nossa história foram batizados. Mas se eu vou fazendo opção todos os dias por Deus, aí sim eu vou me sentindo essa filiação. Deus é meu Pai, Ele me ama, então eu vou retribuir esse amor que Ele derrama por mim com uma vida justa. Fugindo da corrupção, fugindo do pecado, fugindo daqueles sites que eu tenho a tentação de ficar acessando, que não me levam a nada, somente um prazer momentâneo. Isso é vida de santidade. Quando eu vou dizendo pequenos nãos ao longo do dia, e quando chega no final do dia, eu percebo que eu consegui. E eu posso repetir essa dose amanhã. E eu posso repetir depois. E eu posso ir repetindo. E eu posso ir repetindo até alcançar a santidade. Por isso, meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que Deus nunca canse de derramar o seu amor na nossa vida. Que Deus nunca canse de derramar o seu amor na vida das nossas mães. Aliás, quer conhecer bem o amor de Deus? Olhe como uma mãe trata seus filhos. Ali é amor verdadeiro. Deus nos ama desse jeito. Deus não cansa de acordar de noite para nos dar o remédio. Deus não cansa de acordar de noite para puxar o cobertor porque está fazendo frio. Deus não cansa de passar a mão na nossa cabeça, mesmo quando nós estamos errados, porque Ele sabe que lá no fundo do nosso coração existe um desejo de ser bom. Mas quando eu começo a dar mais importância às coisas do mundo, esse desejo de ser bom, ele vai sendo encoberto pelas coisas do mundo. Por isso, quando nós participamos da Eucaristia, nós estamos diante de um Deus que, de tão simples, quis se fazer um pedaço de pão. Hoje, ao comungar, permita que Deus faça de fato morada no coração. É ali que nós vamos começar a nossa mudança de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.